Sabe aquela frase, me diga com quem andas que eu te direi quem és? Então, eu poderia dizer, me diga como é seu corpo que eu te direi quem és. Você sabia que o formato do seu corpo revela características, traços da sua personalidade? Dá para identificar como você lida com suas emoções. O tamanho dos seus quadris, do seu glúteo, dos seus ombros, abdômen, panturrilha, flacidez, gordura localizada, tudo vai demonstrar como está o seu interior, os seus conflitos mais íntimos, mais interno. O exterior, o seu corpo, ele vai refletir o seu interior. Você já ouviu falar da historinha de uma centopeia? Que perguntaram para ela qual perna ela mexia primeiro quando ela começava a andar? E como ela conseguia andar com tantas pernas ao mesmo tempo? Quando ela começou a pensar nisso, com que perna ela começa a andar e como ela fazia para coordenar todas aquelas pernas, ela ficou tão confusa que não conseguiu mais andar. Em vez dela ficar consciente dos seus movimentos, o que aconteceu? Quando ela tomou ciência dos seus movimentos, ela interferiu neles. Então, para estarmos conscientes do nosso eu, para expandirmos nossa consciência, a gente precisa perceber as sensações, ficar mais atento ao nosso corpo. E sabendo que temos essa capacidade de pensar a respeito dos nossos movimentos, a gente se arrisca a tratar o nosso corpo como se ele fosse uma máquina, destruindo uma harmonia que existe entre nossa essência, né, ou nossa alma, ou nosso eu superior, como você queira chamar, e o nosso corpo. Então, quando existe a falta dessa harmonia que eu disse entre o corpo e a alma, ou entre o corpo e a essência, ou entre o corpo e seu eu superior, o seu corpo material vai trazer o sinal de doença. Essa conexão é difícil, porque ainda quem domina o nosso corpo é nosso ego, nossas máscaras, nossos desejos, nossa personalidade. Igual um cavaleiro que impõe sua vontade em cima do seu cavalo. Ele obriga o cavalo a fazer tudo o que ele quer e ele vai sacrificando a harmonia natural do cavalo. É a mesma coisa. O nosso ego é o cavaleiro e nosso corpo é o cavalo. Nossas máscaras sacrificam a harmonia natural do nosso corpo. Como assim, Márcio? Você pode dar um exemplo? Sim, posso. Veja bem. Sabe aquela barriguinha que você faz de tudo para perder e não consegue? Será que você não está acumulando muitas coisas no seu interior? Mágoa, culpa, ressentimento, e você não pode pôr isso para fora? Prefere ficar acumulando? Sabe aquele corpo forte, cheio de músculo, rígido? Será que não é para proteger algo muito frágil que está lá dentro, que talvez alguém possa ver ou ficar sabendo? É. Por isso que raramente vamos encontrar corpos harmoniosos na população adulta. Você já parou para observar as pessoas na rua? Se você observar as pessoas andando na rua, você vai se impressionar de ver a maneira desajeitada que a maioria das pessoas se movimentam. Então, considerando que qualquer distúrbio da personalidade afeta da mesma forma tanto o corpo como a mente, temos que encarar os problemas psicológicos como um reflexo dos problemas físicos e vice-versa. Temos que encarar os problemas físicos como um reflexo dos nossos problemas psicológicos. E isso tudo que eu estou aqui falando são estudos de Freud, Reich, Lowen, Kahneman, que dizem que as experiências de vida de uma pessoa, as experiências de vida que a gente tem desde criancinha, influenciam o nosso corpo e que, por sua vez, molda a nossa personalidade. É por isso que nosso passado vive no presente. Isso mesmo.
E para a gente se libertar dessas limitações do passado, precisamos, antes de qualquer coisa, ter consciência das experiências que determinam essas limitações. Termos consciência dessas emoções, desses sentimentos, dessas contrariedades profundas que estão lá no nosso inconsciente, escondidas. Precisamos trazê-las para o nosso consciente. Lembra da centopeia que eu acabei de falar? Quando trazemos para o consciente, a gente consegue interferir neles. Vou dar um exemplo. A cabeça, o tronco, os membros, as pernas, os braços e cada órgão interno do nosso corpo recebe o impulso nervoso do cérebro e esse impulso nervoso é comandado pelas nossas emoções. Quando analisamos os movimentos do corpo ou o funcionamento de cada órgão, a gente percebe que carregamos diferentes sentimentos para diferentes movimentos do nosso corpo. O desejo de mover a mão, por exemplo, faz com que eu mova a minha mão. Eu desejo mover a mão e movo a mão. Mas existem desejos inconscientes que também fazem com que o cérebro impulsione energia. Energia para mover ou energia para imobilizar partes do nosso corpo. Então, um pensamento crônico, por exemplo, pode transformar o meu corpo, o seu corpo, através das reações químicas comandadas pelo cérebro. Vou dar outro exemplo de como o corpo se comunica. Esse eu tirei de algumas literaturas, mas que não vamos generalizar, hein? Cada caso é um caso. Existe uma análise corporal e psicológica antes de qualquer determinação, hein? Vamos lá, ó. Quem tem os quadris largos, por exemplo, simbolizam pessoas sensíveis, pessoas que se magoam com facilidade. Ombros largos representa coragem para enfrentar as adversidades da vida. Ombros estreitos indicam a ausência de ousadia, de coragem. Geralmente são pessoas que se colocam em posição de vítimas, acusando outras pessoas pelos seus fracassos na vida. Outro exemplo, mais uma vez lembrando, não generalizando, cada caso é um caso. Obesidade, por exemplo, gordura localizada, é uma forma inconsciente de proteção. Proteção contra problemas externos, um casulo que esconde os medos, os aborrecimentos, perdas, raivas, mágoas, inseguranças. É o mecanismo de defesa que o inconsciente cria para se proteger daquilo com que o consciente não sabe lidar. Essa gordura localizada, dependendo da região que ela está, tem um tipo de significado específico, como por exemplo no abdômen. Então vamos lá. Gordura abdominal. Aqui é o centro de equilíbrio do nosso corpo, onde estão os órgãos geradores e controladores que eliminam as toxinas. Tem o intestino, a bexiga, nas mulheres o útero. O abdômen, ele simboliza o equilíbrio, a harmonia. Se existe descontentamento, críticas, revolta contra alguém ou alguma situação desse tipo, acaba surgindo gordura e doença nesse local. Toda mente rebelde e teimosa, aparentemente passiva, né, ao extremo, que não acolhe com gratidão as pessoas, as coisas, e não se liberta para a vida, ficam presas em acontecimentos, provoca o desequilíbrio estético nessa região abdominal, ok? É isso aí, pessoal. Quem gostou, dá um joinha, se inscreva no canal para ser avisado dos próximos vídeos. E que não gostou, costuma assim. Se você não gostou, indica para o seu inimigo, mas não deixe de indicar, ok? Abraço e até o próximo vídeo.